Bom, já são 14h11, então nós já vamos iniciar, tá? E aí quem for entrando vai acompanhando as questões. Então, na verdade, a gente chamou vocês para esse webinar porque a gente conseguimos finalmente firmar uma parceria com a Rede Star. A Rede Star é uma rede top que tem hospitais em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília chama-se DF Star, São Paulo chama-se Vila Nova Star e Rio chama-se Copa Star. Tá? Então, a gente conseguiu finalmente uma negociação bastante razoável e a gente acabou firmando um contrato com eles. A única questão é a seguinte: esse atendimento será exclusivo para o Prêmio 2. Tá? Como todas as benfeitorias que nós faremos agora serão exclusivas para o Prêmio 2. Tá? O Prêmio 1, como todos sabem, está naquela situação. Então, eu vou iniciar a apresentação para vocês. Vou pedir primeiro que a Solinéia, se ela estiver presente, ela está presente, eu gostaria que a Solinéia fizesse uma saudação a vocês, para depois, então, você apresenta o vídeo, né, Solinéia? Vamos apresentar o vídeo, tá bom? Obrigada, Solinéia. Ok. Boa tarde a todos. Esse webinar para a gente está sendo assim, um marco, né, assim, de importância, né, porque essa negociação, a negociação antiga, é um namoro antigo, né, que acho que agora a gente está conseguindo concretizar, que as negociações chegaram a um patamar possível para o nosso plano de saúde, sem que tivéssemos assim, um ônus, né, um comprometimento dos valores da mensalidade, um reajuste né, incompatível né, com a nossa realidade. Então, acho que esse aí realmente foi um trabalho de muito tempo, acho que a Luciana vai expor bem aí quando é que iniciou esse namoro, né, Antonita? Um namoro. E agora acho que deu casamento, né? Agora nós conseguimos o casamento. Então, eu vou passar a palavra, né, porque vai abrir agora, vamos entrar agora com o vídeo, né, mostrando a rede, como a Antonieta já falou, é uma rede que especificamente é no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e vocês vão conhecer primeiro as instalações aí dessas unidades. Então, eu peço aí, acho que o Rodrigo vai colocar né, o vídeo para a gente conhecer as instalações, tá bom? Obrigada, hein? Isso mesmo. Boa tarde, Soniléia. Boa tarde, Antonieta. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês. Ok.
Ok, Rodrigo, obrigada. Agora eu vou passar para o outro Rodrigo para que ele faça a apresentação. Rodrigo? Eu acho que o Antonieta, eu acho que vai ser colocada uma primeira lâmina aí da apresentação, né, Rodrigo? Está com você, Rodrigo? O Wallace vai fazer a exposição, tá, Antonieta, Sonilé? O Wallace vai abrir a apresentação agora, e aí tem aquela lâmina da exposição de motivos, tá? Isso, a exposição de motivos, é essa que eu estou pedindo. Essa é muito importante. É a exposição de motivos da Redstar. Não devia fazer, que história é essa? Júnior, essa é a lâmina? Isso, é o seguinte, Wallace, pode dar um enter aí na lâmina seguinte, por favor? O Antonieta, vamos dar uma passada rápida aí na exposição de motivos. Não sei se você quer falar ou se... Aí você que sabe falar sobre a exposição de motivos. Eu acho que o Wallace depois dá as informações, não é, Wallace? Isso. Tanto ele, você quer ler ou quer que eu leia? Como é que você quer? Não, se você quiser ler, pode ler, Solileia. Pode ler. Tá. Então, e aí vocês vão acrescentando aí o que vocês lembrarem em relação. Pode começar, Solileia. Desculpa. Por que o Premium 2? Né? A primeira pergunta, né? Sobre por que a gente está oferecendo esse produto apenas para o Premium 2? Reabertura atende um pleito de beneficiários interessados no produto, foi um compromisso de gestão. Então, isso era uma solicitação antiga. Eu, até antes de estar eu posso falar por mim, né? Porque antes de eu estar na diretoria do plano, em 2019, quando a Luciana e a Antonieta vieram fazer aquela visita, né? Aqui na diretoria, na BS, Rio de Janeiro, foi uma das coisas que nós colocamos. Por que não a Reddor, o Star, né? Essa rede Star da Reddor? E aí, na época, na ocasião, a Luciana explicou que era uma negociação muito difícil, pelos preços, né, pelos alto custo, né, dessa parceria, mas que ela continuava lá persistindo, estava persistindo para ver a viabilidade, né, dessa parceria. Então, como a gente teve um compromisso, e a gente está aí agora conseguindo, depois de 2 anos, né, de muita negociação, conseguimos aí essa parceria. O Prêmio 2 é o nosso produto top de linha. Então, o Prêmio 2 tem que ter os seus diferenciais. Atualmente, praticamente o Platinum, né, e o prêmio, os 2 prêmios possuem mais ou menos quase a mesma rede de hospitalar, né? Então, na verdade, quem está no Prêmio 2 está pagando mais caro, né, e praticamente com a mesma rede. Então, a gente sempre está dando um plus, né, nesse plano, sempre olhando com estudos atuariais, sempre olhando a viabilidade das contratações, para que não tenha ônus, que não onere o produto. E com os cálculos, vocês depois vão ver, foram feitos cálculos atuariais em que a diferença era uma coisa mínima, não onerava em nada esse produto, tá? Porque a nossa tabela, né, do Prêmio 2 ela já está bem adequada, né? Ela foi estudada, né, e projetada e adequada para os benefícios que ela oferece. Então, realmente, vocês não vão ver que não teve impacto praticamente nenhum no produto, tá? No produto Prêmio 2. Eu já até antecipei, falando do cálculo atuarial adequado para a oferta e manutenção de serviços, coberturas, redes oferecidas, né? O Prêmio 2 tem um produto com resultado financeiro superavitário, que comporta, né, a melhoria, né, de oferta, né, de procedimentos, de rede, e produto especialmente voltado também para a captação de novas vidas no mercado. É um produto completo, extremamente competitivo. Como todos já assistiram ao webinar ano passado, né, o nosso
o nosso plano, muito embora tenha crescido muito, né, nesses 2 últimos anos, até na pandemia também teve um crescimento de 4.000 e poucas vidas, né, mas a gente está sempre perseguindo, né, mais vidas, captação de novas vidas, porque como é um produto de autogestão e ele é muito limitado, né, porque é somente para auditores, né, e seus familiares, então a gente tem que estar sempre procurando dentro do nosso próprio grupo a manutenção, né, do pessoal que está aqui, sempre oferecendo produtos melhores e também captando novas vidas, porque, como vocês sabem, nós não temos a totalidade dos auditores fiscais no plano de saúde. Nós temos ainda aí uma boa gordura, né, que a gente pode aí captar essas vidas, então a nossa intenção é essa. Tá? E por que não o Prêmio 1? Produtos com comercialização suspensa, né? Então, novas vidas realmente é quase que impossível, né, ter novas vidas, a entrada de novas vidas, sem possibilidade de reabertura de plano empresarial, exposição sobre a situação realizada em vários webinars, né, então não tem como reabrir, tabelas de faixas etárias inadequadas, isso também foi bastante exposto nos webinars do ano passado, em que se demonstrou lá que, tendo em vista a tabela de 7 faixas, que os usuários beneficiários eles não chegam até a última faixa etária, o pagamento é feito até a penúltima faixa etária, uma diferença grande, né, de valor. Boa parte da carteira, incluídas na tabela de 7 faixas etárias, que está congelada, e um resultado financeiro deficitário. Então, esses foram os principais motivos que fizeram com que essa diretoria fizesse uma análise, viesse perseguindo essa nova parceria, e conseguimos agora, né, oferecer somente para o Prêmio 2, pelos motivos agora expostos. Antonieta, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Antonieta? Eu só gostaria... eu abri agora o microfone. Eu só gostaria de reforçar o que a gente está realmente colocando aqui para vocês, as condições que nós estamos colocando para vocês aqui, por que a gente não fez essa parceria com o Prêmio 1. Então, já foi falado aí todas as condições, né? É um produto que não está sendo comercializado, a tabela dele, principalmente o de 7 faixas, que é onde concentra a maioria do pessoal, ela está totalmente defasada, e nós vamos ver, nós só não... Talvez a gente não sinta esse efeito esse ano por conta da pandemia, porque na pandemia, vocês sabem que os procedimentos seletivos, a maioria deles, ficou realmente defasada, porque as pessoas não procuram com medo justamente de chegar numa clínica, num hospital e pegar o Covid. Então, a maioria, qualquer procedimento eletivo que possa ser adiado, a maioria do pessoal está entendendo que é bom adiar. Tá? Então, por isso tudo, é que a gente tá oferecendo essa rede, que realmente é uma rede top, para o Prêmio 2 exclusivamente. Okay? Então, agora, eu vou passar a palavra para a Luciana, que eu gostaria que ela explanasse para o pessoal como foi a negociação praticamente desde o início de 2019, que foi quando eu assumi a gestão de saúde. Luciana, por favor. Obrigada, Antonieta. Boa tarde a todos. Essa questão da Rede Dó, né, e quando ela lançou a Rede Star, já vem... A primeira unidade foi no Rio de Janeiro, né, e muitos associados sempre solicitavam, né, uma avaliação de ter o Copa Star, até alegando que em São Paulo tinha o Sírio-Libanês, né, como hospital diferenciado. Então, desde a inauguração do Copa Star, a gente sempre vem em tratativas com a Rede Dó, né, para ver a possibilidade de credenciamento, mas a conta nunca fechou, assim também como a gente nunca conseguiu fechar com o Einstein, que era uma solicitação também do pessoal de São Paulo. A gente foi várias vezes no Einstein, mas em 2019, quando a Antonieta assumiu e também convidou eu e a Raimunda para assumir a gerência do plano, a gente fez publicidade disso, da nova diretoria do Nafisco Saúde, e os projetos do Nafisco Saúde, né, de
de intensificar a melhoria no atendimento, na comunicação com o associado, todas as melhorias que a gente vem fazendo, e a Redditor agendou conosco, no início de 2019, em março, a gente até fez a matéria, publicou no site, o próprio CEO da Redditor, doutor Jamil, ele me ligou e queria uma reunião conosco. Então, ele foi a Brasília, conversou com a Antonieta, né, na época, a gente já estava em reunião lá na sede, a gente não tinha pandemia, e ele falou, foi a primeira vez que ele se manifestou com relação a ter um interesse em fechar conosco, mas ele deixou bem claro que, assim, eles não iam fazer convênios com credenciamentos com qualquer tipo de convênio, que o foco da rede é um hospital a ser comercializado para a elite, né, para os empresários. Então, para os convênios, eles estavam elegendo os melhores convênios, tanto da categoria profissional elitizada, como a questão do pagamento em dia. E o Nafisco preencheu os dois pré-requisitos. Um, porque é um plano de saúde, uma autogestão exclusiva do auditor fiscal, e para a parceria com a Redditor em todos esses anos, o Nafisco Saúde sempre honrando o pagamento, né? Mesmo quando a gente enfrentou dificuldades financeiras no passado, lá em 2006, 2007, e vários anos, igual a gente colocou no webinar passado, a gente sempre negociou o parcelamento das faturas e eu negociava com o doutor Jamil. Então, ele sempre até colocou para a Antonieta que, assim, é um plano, em vista dos outros, né, convênios, é um plano pequeno, mas a gente já está em médio porte, e comparando a volumetria do Unimed, do Bradesco, do Amil. Mas era um plano muito importante, uma operadora muito importante para a Redditor, e gostaria que nós fizéssemos parte do pool de convênios exclusivos para ter acesso à rede Star. Então, no momento, ele só tinha o Copa-Dó. Logo em seguida, no mesmo ano, 2019, veio a inauguração do Star DF, em Brasília. Inclusive, a gente marcou uma reunião no Conselho Curador para a data da inauguração, porque nós fomos convidados a participar da inauguração, então, vários conselheiros presenciaram a inauguração, a gente teve um momento exclusivo, só os auditores com a diretoria da Rede Star, e nesse momento foi quando o doutor Jamil reiterou, né, o desejo de fechar a parceria com o Nafisco Saúde, e foi quando a gente começou a abordar questões de tabelas, né, que a gente achou muito lindo o hospital, todo o nível de acreditação, uma alta tecnologia, igual a gente pôde observar no vídeo, só que, assim, a gente não tinha a questão financeira, né, o equilíbrio financeiro para pagar uma hotelaria dessa, até porque esses hospitais, quando a gente fecha, a gente não abre o pronto-socorro, assim como o Sírio-Libanês. Então, em 2019, teve esses dois encontros com o doutor Jamil. No final de 2019, a gente estava no Congresso Unidas, em Atibaia. Ele pediu para conversar de novo, que aí já foi marcando a nossa ida em São Paulo. Na oportunidade, a gente foi avaliar o hospital, a conselheira de São Paulo também participou, a Tânia Lourenço, acompanhou a nossa equipe técnica e a diretoria na visitação, e nós fomos no Einstein também. Então, a gente fez um estudo de todas essas tabelas. O próprio Sírio agora também estava nos abordando, só que ele estava com problema de alvará aqui em Brasília, mas a gente percebeu que o crescimento da nossa carteira, né, a gente teve um salto muito grande, o nosso único poder de barganha é o pagamento em dia, e isso saltou os olhos da Redditor. Então, a gente conseguiu agora, nesse momento difícil de pandemia, a gente entrou em contato com o doutor Jamil, olha, a gente ainda tem interesse em estudar as tabelas. Ele, olha, Luciana, vou então reunir com vocês,
e agora a gente está mais sensível por conta da pandemia e a gente tem leitos nesses hospitais, né? E a gente reitera o nosso desejo de fechar parceria. Então, o Wallace vai colocar aqui para a gente como é que foi feito o estudo, né, que a gente fez todo o cálculo atuarial. Claro que foi para o prêmio 2, porque o prêmio 2 ele arrecada mais, é um plano superavitário, né, e é o único que está sendo comercializado, o plano top. Então, o diferencial tem que ser para o prêmio 2. Então, a gente fez todo o cálculo no prêmio 2 e foi possível a gente fechar esse credenciamento nos moldes que o Sebastião e o Wallace vai apresentar. Eu sei que tem muita gente já levantando a mão, fazendo pergunta no chat, só que a gente ainda vai seguir aqui as apresentações, o que cobre, o que não cobre, aí depois a gente abre para inscrições. Luciana, Wallace, por favor. Obrigada, Luciana. Eu só gostaria de realmente reforçar o que você disse. Nós vamos fazer as apresentações primeiro, para vocês terem uma noção de tudo, inclusive da parte atuarial, e depois a gente abre para perguntas, aí vocês se inscrevam no chat, ou façam perguntas no chat, se quiserem. Se quiserem se manifestar, se inscrevam, que nós vamos abrir a palavra para todo mundo que se inscrever. Tá? Mas eu acho que o mais importante hoje é vocês saberem dessa primeira lâmina aí que nós mostramos, a qual a Solinéia falou bastante, e eu também complementei, que realmente, infelizmente, essa nova parceria que a gente está fazendo com a RedStar é única e exclusiva para o Prêmio 2. Tá? Isso aí é muito importante ficar... E aí agora, a partir de agora, nós vamos falar para vocês o que cobre essa parceria, o que está coberto por essa parceria. Passaria agora para o Wallace, que ele vai complementar a explicação da Luciana. Wallace, por favor, pode começar. Obrigado, Antonieta. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder falar aos nossos beneficiários. Então, complementando a exposição de motivos, né, todo esse histórico dessa negociação longa que a Luciana expôs aí, né, a gente não poderia, de forma alguma, firmar uma negociação, mesmo que fosse desejo dos nossos beneficiários, né, sem tomar o devido cuidado com que ela pudesse causar algum desequilíbrio financeiro, né, ou pudesse colocar em risco a sustentabilidade do produto Prêmio 2 ao longo dos tempos. Então, com base nisso, a gente pegou ainda no início da negociação com o Grupo DOR, né, a primeira proposta colocada à mesa e encaminhou para a nossa empresa atuarial fazer um estudo, né, considerando a primeira proposta e o impacto que ela traria se a gente pegasse essa proposta, né, pegasse todos os atendimentos que ocorreram naquelas praças e nos hospitais de referência e projetasse aquela despesa do ano de 2019 como com acrescidos, né, ou seja, majorados do impacto dessa negociação para ter a Rede DOR, né, que esse é um hospital de ponta, então, obviamente, ele tem um preço de tabela superior aos hospitais de referência, que é o Copa Doro, Santa Luzia, a Unidade Itaim, né? Então, feito isso, a gente encaminhou esse pedido à nossa empresa atuarial, né? Então, eles pegaram toda a base do Nafisco Saúde, levantaram toda a nossa despesa assistencial lá do produto Prêmio 2, pegaram todos os parâmetros lá de frequência de utilização e fizeram um comparativo, né? Então, foi um estudo bem extenso, a gente resumiu aqui com os pontos principais desse estudo, mas a gente vai disponibilizar junto com o material do webinar o estudo na íntegra, tá? Para todos os beneficiários, para quem quiser consultar e verificar na íntegra o estudo, tá? Vai estar disponível.
Então, com base nesse estudo, igual eu falei, a metodologia, a premissa do estudo foi comparar os prestadores de referência. Aqui no Rio de Janeiro seria o Copa Dó, no Distrito Federal, o Santa Luzia, e em São Paulo, né, a unidade Itaim, que lá a gente tem uma diferença em São Paulo. Tem a unidade Itaim e tem a unidade de repasses médicos. Então, tem uma pequena diferença que a parte de SADT e honorários fica nessa unidade de repasses médicos, e a unidade de São Luís é apenas hotelaria. Tá? Então, para se fazer o estudo completo, a gente precisou considerar os dados também dessa empresa de repasse médico. Então, feito isso, ela pegou todos os dados, todas aquelas premissas de base de estudos atuariais e começou a ver primeiro a frequência de utilização, né? Então, a primeira conclusão é que os prestadores-alvos, eles representaram 6,59% da despesa do produto Prêmio 2. Então, de toda a despesa do produto Prêmio 2 no ano de 2019, esses prestadores-alvo, eles foram correspondentes a 6,59% dessa despesa. Tá? Então, não era o principal ofensor do produto prêmio ou os principais prestadores em termos de despesa. Feito isso, para vocês entenderem melhor, né, qual foi a proposta que chegou à mesa, né, que foi usado, a gente abriu mais aqui. Então, a proposta foi o seguinte: a negociação que eu tinha com os hospitais de referência, eu ia majorar essa negociação para diárias, taxas e gastos medicinais em 10%. Então, essa foi a proposta que a gente recebeu da Redditor. E essa foi a proposta que o estudo foi realizado. Para exames e SADT, ou seja, para toda aquela parte do centro de diagnóstico deles, né? Então, para exames de laboratório, exames de imagem, ressonância, enfim, eles fizeram uma proposta que seria equivalente a 2 vezes ao valor da tabela atual, ou seja, majoraram em 100%. Então, honorários não tinha proposta, né, porque eles não têm, o corpo clínico é aberto, mais à frente eu vou explicar com mais detalhes. E para materiais e medicamentos, foi mantido, né, a proposta vigente, né, medicamentos, a gente não tem tanto problema porque o governo federal controla o preço, né? Os materiais a gente tem uma margem para negociar, então eles manteram a negociação para a MatMed. Então, essa foi a proposta que a gente recebeu à mesa e essa foi o que a gente encaminhou para estudo da nossa consultoria atuarial. Aí, no final de todas as negociações, né, a gente conseguiu fechar a proposta para diárias, taxas e gastos medicinais. A proposta que era de 10%, a gente conseguiu fechar em 5%. Tá? Exames, SADT, a gente fechou em 1,5%. E os demais itens foram mantidos. E a gente ainda conseguiu uma melhoria ou outra em alguns itens específicos que a gente vai conseguir cotar, por exemplo, no hospital, que na negociação anterior a gente não conseguiria cotar, né? Mas são especificidades que ficariam muito extensas aqui para a gente ir elencando. Então, findado o estudo atuarial, né, comparando toda a despesa, né, a sinistralidade do produto Prêmio 2 no ano de 2019, ela foi de 76,47%. Né? Então, pegando todos os atendimentos realizados nesses prestadores, pelos beneficiários do produto Prêmio 2, com pronto-socorro aberto, com tudo, e majorando com esses preços da negociação, o impacto foi um pouquinho acima de 0,5 ponto percentual na nossa sinistralidade. Então, a sinistralidade
seria, no ano de 2019, se a gente tivesse firmado essa negociação lá atrás, seria de 77%, quando a sinistralidade pura foi de 76,47%. Então, a consultoria ela finalizou o documento com o seguinte texto: de acordo com os dados demonstrados no decorrer deste estudo, afirmamos que o impacto financeiro com a utilização da rede Star será extremamente baixo, não prejudicando a solvência do produto Prêmio 2. Tá? E lembrando que esse estudo de impacto considerou a maior proposta que a gente tinha à mesa. E com esse processo negocial, a gente conseguiu diminuir ainda os valores, né? Acabou também diminuindo esse impacto. E eu acho que algumas das minhas frases e palavras aqui ficarão mais esclarecidas no decorrer das próximas lâminas. Então, eu passo agora a palavra para o Sebastião, vou compartilhar com ele aqui agora a voz, né, para a gente explicar melhor as próximas lâminas. Por favor, Sebastião. Obrigado, Wallace. Cumprimento a todos os auditores, beneficiários, tá? Com uma excelente tarde. Dando continuidade aí aos informes, né, sobre essa parceria, como a gente expôs no vídeo, né, o vídeo ele faz uma exposição viva do que é essa rede Star, né? De fato, tem uma estrutura não somente tecnológica, mas assim, um aparato arquitetônico muito diferenciado, né? E é uma rede realmente que tem tudo para agregar aí excelente qualidade de atendimento aos beneficiários, né? E como bem a Luciana trouxe, é um desejo antigo da Rede Star, porque eles queriam contar no rol de planos diferenciados o Natif Saúde Prêmio, né? E Prêmio 2. Em dado momento, a gente viu que era praticamente impossível nas condições estabelecidas inicialmente. Então, falando da Rede Star, só para a gente trazer alguns conceitos, né, da estrutura hospitalar. Então, é um hospital de 5 estrelas, né? Ele tem uma alta tecnologia, como a gente expôs, e é uma arquitetura realmente que ela fica muito evidenciada, que é diferente do convencional, né? Pode ser que eu queria seguir com as... E aí a gente traz aqui algumas diferenciações, né, no que diz respeito realmente a transparecer o que é esse diferencial. Então, são unidades hospitalares que contam com cirurgia robótica, né? São essa parte esse tipo de tratamento, ele traz significativa redução no tempo de cirurgia, né? E é menos invasiva também. A cardiointensiva, que são as unidades que separam todos os pacientes cardiológicos, então há uma personalização no atendimento cardiológico, conta com uma sala híbrida. O importante dessa sala é porque no mesmo ambiente conta com uma estrutura tecnológica muito grande, né? E permite com que o beneficiário seja tratado ali em tempo real, evitando deslocamentos para outras unidades para fazer exames, enfim. Da mesma forma também tem a hemodinâmica também, que tem esse tipo de atenção, né? Porque ela é totalmente sofisticada e permite dar esse atendimento mais rápido, mais célere. E a gente passa pela parte da recepção, né? É uma estrutura montada para dar um atendimento premium, né? Tanto é que assim se classificam na própria apresentação do hospital. São suítes em quarto de internação, todos no conceito de atendimento humanizado, todas as unidades. São plataformas que os familiares, a enfermagem pode acompanhar toda a movimentação eletronicamente, e todos os quartos contam com essa inteligência, né? De você poder fazer todo o acompanhamento por meio das ferramentas digitais. A gente falou mais na tela anterior, né? Mas são CTIs personalizadas, são CTIs de acompanhamento totalmente humanizado. E na parte tem a parte do restaurante, né? O restaurante diferenciado que eles disponibilizam, o que, para ver para o familiar que está acompanhando um paciente, não precisa se deslocar para uma outra unidade. Então, assim, é um restaurante de alta gastronomia, né? Se o acompanhante desejar, ele pode contar com essa estrutura.
nas 3 unidades, são todas as 3 unidades contam com esse serviço diferenciado. E aí é que a gente chega ao ponto, aí eu vou num bate-bola aqui com o meu colega Wallace, para a gente expor para vocês o que a gente tem efetivamente contratado com essas redes. Exatamente. Então, o que a gente contratou na Redditor. Então, não tem o PS como porta de entrada, tá? Então, atendimento de urgência e emergência, ele não foi contratado, é só atendimento eletivo. Então, quando se fala de atendimento eletivo, a gente praticamente cirurgias eletivas, né? E toda a parte do centro de diagnóstico da rede DOR, né? Que é um centro de referência, equipamentos modernos, então, para exames de imagem, exames de medicina nuclear, então, claustrofóbicos, enfim, pessoas que têm alguns tipos de fobias ambientes fechados, então, a maioria dos equipamentos já tem esse conceito de campo aberto, né? Então, todo esse campo tecnológico do centro de diagnósticos da Redditor está contratado, cirurgias eletivas estão contratadas também, né? Essa questão de internação em UTIs humanizadas, então, assim, são aqueles pacientes que, às vezes, fazem uma cirurgia de grande porte e precisam passar um determinado tempo em UTI, mas até por uma questão não de gravidade do quadro, mas por acompanhamento. Então, é uma UTI que permite um acompanhante, né, que é um conceito muito raro hoje em dia nas unidades hospitalares. Isso também está contratado, tá? A questão dos honorários, só explicando, né? A gente contratou cirurgias eletivas, eu já falei lá no slide anterior, mas os honorários, a rede Dora, ela conta com profissionais em seu quadro, mas são profissionais que a gente chama de corpo clínico aberto, né? O que é isso? É igual lá igual no Sírio-Libanês. O corpo clínico do Sírio-Libanês, ele é aberto. Embora a gente tenha profissionais que são a cara do Sírio-Libanês, eles são profissionais de corpo clínico aberto. Atendem lá, o Sírio-Libanês pode remunerá-los para eles atenderem de forma exclusiva lá. Então, a Redditor também aplica esse mesmo conceito. Compra passe de profissionais. Mas qualquer médico pode operar, né, e atender em hospitais da Redditor. Para isso, ele precisa passar por um credenciamento, né, seguir todas as regras lá de qualidade e de credenciamento impostas pela diretoria médica da rede DFSTAR. Aí agora a gente vai demonstrar aqui algumas imagens e alguns números, né, das unidades. Então, a gente tem aqui o DFSTAR, né, que ele se localiza aqui na área sul de Brasília, né? Ele conta com 30 leitos de UTI, 82 apartamentos, aí tem a entrada da fachada, tem aqui as imagens aí também da fachada já à noite, vista de outro ângulo, né? Uma sala de espera, aí um equipamento aí também de exame de imagem, já naquele conceito de campo aberto. Então, dos serviços contratados, dentro dos serviços contratados lá no DFSTAR. Então, são cirurgias eletivas, né? E exames e procedimentos eletivos. Então, todo o centro de diagnóstico do DFSTAR, tudo que tiver, que for realizado dentro do DFSTAR, todo o serviço que for feito lá, incluindo radioterapia, está contratado. Porque, então, a gente citou alguns exemplos aqui, então,
ecocardiograma, endoscopia, colonoscopia, serviços de hemodinâmica, mamografia, mapa, medicina nuclear, PET-CT, quimioterapia, radiologia intervencionista, ressonância, tomografia, estão contratados. Que é o COPSTAR, né? Que é a unidade, uma foto da fachada também, conta com 75 leitos de UTI, 56 apartamentos. Aqui a gente também tem uma imagem aqui do restaurante, né? De uma sala de espera de daqueles quartos de conceito premium, onde você pode comandar reuniões de trabalho, receber, enfim. Aí é uma mesa cirúrgica, tá? Dessas mesas que a gente comentou lá, né? Que já tem todos os equipamentos, muitos equipamentos em um mesmo local. Tá? Ela é toda automatizada, tem controles ali, então permite que você mude ângulo do paciente, enfim. Então, serviços contratados da mesma forma, né? Cirurgias eletivas e todo o centro de diagnóstico disponível, né? Nas unidades do COPSTAR. Então, dentro do serviço, ecocardiograma, endoscopias, colonoscopias, exames laboratoriais, hemodinâmica, Holter, medicina nuclear, radiologia intervencionista, ressonância, tomografia, ultrassonografia. E em São Paulo, né, a gente tem a unidade Vila Nova Star, que conta com 30 leitos de UTI, 59 apartamentos. Aqui a gente pode visualizar uma foto da fachada, né, uma foto de um hall de espera, uma foto de um quarto, né, quarto de um apartamento de internação. E os serviços contratados, também as cirurgias eletivas, todo o centro de diagnóstico também, com serviços como densitometria, broncoscopia, exames de laboratório, hemodinâmica, medicina nuclear, tomografia, radioterapia, tá? Também estão contratados. E, para reforçar, né, a questão dos honorários médicos, será no modelo de livre escolha. Então, a Redditor, hipótese alguma, vai faturar para o Unafísico Saúde a cobrança desses honorários médicos, tá? Mas ela permite que outros médicos operem, né, nas suas instalações. Então, se for um médico que é credenciado ao Unafísico Saúde, pela clínica dele, e quiser operar lá na Redditor e fizer o cadastro, ele pode operar e cobrar os honorários dele pela clínica, tá? Se não quiser, aí terá que ser nessa modalidade de reembolso, nessa modalidade de livre escolha. Não tem atendimento em pronto-socorro, tá? E o atendimento é exclusivo pelo cartão personalizado do Prêmio 2. Viu, pessoal? Essas são as particularidades desse contrato firmado com a Redditor. Ok, Júnior, muito obrigada. Wallace, muito obrigada pela sua apresentação. Júnior, você tem mais alguma coisa para complementar? A gente só vai fechar aqui, Antônio, nessa mesma apresentação que o Wallace está expondo, só para a gente trazer mais uma vez, né, como que está a configuração da rede, né, do plano Prêmio 2. Tabela, tá bom? principalmente. A tabela é a tabela do Prêmio 2, né? É a mesma. Perfeito, a tabela do Prêmio 2, aqui a gente traz uma coluna para mostrar, né, com o abatimento do auxílio-saúde, né, que o auxílio-saúde, na verdade, ele é acreditado em conta corrente, então ele não é abatido no valor da mensalidade, né? Então a gente tem hoje, como que está figurado hoje? A 1.700, é o plano superior na CNU, ele tem uma rede personalizada na Gama Saúde, né? O Unafísico tem trabalhado
para personalizar essa rede na Gama, né, para não ter mais aquele vínculo no padrão de mercado. Então, a Gama fez esse aceno, permitindo que o Unafis fizesse essa configuração. No intercâmbio nacional é a rede master, a rede superior do sistema Unimed, e nas parcerias odontológicas a gente tem a Odontogroup, que é uma rede padrão, e a Uniodonto, que é uma rede padrão. Então, é um produto que conta com a rede direto, né, já contratada, já consagrada há algum tempo. E acho que na página seguinte a gente explica sobre a... Deixa eu ver por aqui o Alas. Isso, só para a gente reforçar os serviços que são destaques desse produto, né? Que são as vacinas preventivas, independentemente de campanha, né? O Prêmio 2 não precisa de campanha, assim como o Prêmio 1, para poder ter acesso ao serviço de vacinação e nem a livre escolha. O Home Care, que é uma modalidade que ela, apesar de constar cobertura, como nós sabemos, é um serviço que ele precisa passar por avaliação técnica, né? Para ter essa justificativa, e ela é mais utilizada em casos de deshospitalização do paciente. Transplantes não obrigatórios, o transporte aeromédico, a odontologia extra-hall, uma listagem de procedimentos extra-hall que podem ser consultados por meio do site, o acesso à livre escolha, que independente da rede, o beneficiário pode fazer uso, a rede hospitalar de alta tecnologia, que fica evidenciado também, né, com até o objetivo desta reunião, e a rede credenciada ampliada. Acho que, por fim, a gente só queria falar sobre o concierge. Acho que a Luciana queria fazer uma rápida exposição, mais uma vez, sobre o concierge, que é um serviço comum a todos os planos, tá? Luciana. Sebastião, já coloca na próxima lâmina, a gente só reforçar o nosso 0800, né, funcionando 24 horas, todos os dias da semana. A gente vem recebendo cerca de 200 chamados por dia, por conta da pandemia. Então, é importante sempre a gente frisar que o 0800 é o canal de entrada. A gente tem equipe de plantonistas do corpo funcional das 17h30 às 22 horas, somente para as demandas assistenciais, acompanha os grupos de WhatsApp, né, de cada região fiscal, e a gente vem contando com a colaboração no que tange as demandas só assistenciais, porque no momento da pandemia, isso é noticiado pela TV e todos os canais de comunicação, a gente tentando muito, né, muita dificuldade em obtenção de leitos, né? Então, o objetivo aqui, só de falar do concierge, é que entre em contato com o número, né, do 0800, porque todos os registros a gente tem a visualização aqui, mesmo em home office, todos os funcionários do Unafisco estão, assim, diretamente ligados nas demandas assistenciais. Está sendo o foco da nossa atenção devido à pandemia. Então, todos os serviços do concierge, que a gente tem a teleconsulta do PAC-19, que é o COVID, a gente vem ali atendendo, né, muitos chamados, onde a gente, além de fazer a coleta dos exames laboratoriais, PCR ou sorológico, também tem um acompanhamento pela enfermagem, um oxímetro, aparelho de pressão e termômetro. Então, era só para reforçar essa parte mesmo do 0800. Para não ficar extenso, eu já tinha colocado bastante sobre o concierge. Luciana, tem mais alguma apresentação posterior à sua, não, né? Não, vai ter sim, Solinéia, vai ter sim. Vai ter? Vai. Eu vou pedir para a Rai agora, se ela puder, colocar as tabelas do prêmio 1, 7 faixas, 10 faixas, e do prêmio 2. Por favor. Se a Raimunda puder fazer isso agora, eu agradeço. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito. Nós vemos aqui que tem várias pessoas com a mão levantada, a gente já anotando os nomes, várias pessoas já se inscreveram no chat para perguntar, para falar, e após toda a explanação, toda a explicação sobre o produto, nós vamos abrir para que vocês possam perguntar diretamente
para nós aqui no webinar, tá? Antonieta, isso que eu ia falar, depois da fala, então, da Raimunda, nós vamos abrir para falar, tirar dúvidas, né? Como pode ter muitas pessoas, a gente está limitando a 2 minutos para cada um fazer a pergunta especificamente sobre, tirando dúvidas sobre o produto, é para tirar dúvidas sobre o produto, perguntas sobre especificações, tá? E a gente pede, então, que seja assim, cumprido esses 2 minutos para fazer a pergunta. A gente vai abrir o microfone. Eu ia exatamente falar sobre isso no momento oportuno, na hora que a gente abrisse. Foi bom você antecipar. Isso. Falar exatamente sobre isso. Ok. Acho que a Raimunda está tendo alguma dificuldade em localizar as planilhas, ou não? Raimunda, Wallace, vê quem consegue localizar, são planilhas bem corriqueiras. É a planilha atual do Prêmio 1, 7 e 10 faixas, e a planilha do Prêmio 2. Desculpa, Antonieta, que eu estava sem acesso ao áudio. Só um minutinho, tá? Pois não. Ok. Antonieta, em tela a gente está com a tabela do prêmio e de 7 e 10 faixas etárias, tá? Tá. E agora eu vou colocar outra. Só um segundo, por favor. Você consegue colocar lado a lado, Rai? Não? Consigo, sim. Só um minutinho. Então, você colocar lado a lado é melhor, porque aí as pessoas podem comparar. Tá. Tá, deixa aí. Prontinho, Antonieta, nós temos aqui lado a lado a tabela. Ok, Rai. Muito bom, muito obrigado, hein? Então, aqui, gente, nós temos aqui, como já foi pedido, e eu acho que essa informação é muito importante para vocês. Aqui nós temos o Prêmio 1, 7 faixas, o Prêmio 1, 10 faixas, tá? Já está de acordo com a nova legislação. O único que está em desacordo é que o Prêmio 1, 7 faixas, tá? Sabendo que a grande maioria do Prêmio 1 parou nessa faixa aqui, 2.261, é o que a grande maioria hoje paga, a partir de 69 anos, a maioria paga isso. Pouquíssimos colegas pagam na última faixa, porque foram aqueles que completaram 70 antes do Estatuto do Idoso, então eles pagam nessa faixa. Aqueles que não completaram, que completaram durante o Estatuto do Idoso, estão pagando isso aqui, 2.261,39, o titular, e dependente, e 2.713 o agregado. Tá? Então, essa é de 7 faixas. A de 10 faixas já está uma tabela mais compatível com o Prêmio 2, que vocês veem que a última faixa é 3.015,
A última faixa do 2 é 3.261. E aqui, o agregado é que está pagando 3.600, muito mais. Então, o que vai acontecer agora com o lançamento da RedeStar? Esse pessoal que está nas 10 faixas vai passar correndo para o Prêmio 2. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer migração. Mas isso vai ser uma coisa natural. Até porque quem tem agregado está pagando muito mais do que pagaria se estivesse no 2. Ele vai pagar até menos. Se ele tiver agregado e passar para o 2 imediatamente, ele já está pagando menos. Então, eu acho que é isso, pessoal, essa conta que vocês têm que fazer. Eu não estou me referindo a quem está na tabela de 7 faixas. Porque a tabela de 7 faixas, todos estão pagando 2.261. Eu, inclusive, estou pagando isso. Tá? Então, eu indo para o Prêmio 2, eu vou pagar 3.261, ou seja, R$ 1.000 a mais. Tá? Então, é essa questão que eu acho que vocês precisam pensar e considerar que quem está aqui na de 10 faixas passa realmente sem nenhum problema no Prêmio 2. Então, quem vai permanecer no 2? Aqueles que forem de 7 faixas e que não quiserem ou não puderem passar para o 2, tá? Nesse momento. Perguntaram aí a parte do reajuste. O reajuste ocorre em julho, valendo a partir de 1º de agosto. Tá? Então, 1º de agosto de 2021, haverá reajuste do Nafisco Saúde. Só para responder para alguém que colocou essa pergunta no chat. Pronto, pessoal. O Rai, pode tirar a tabela, deixa ela aí em stand-by, se as pessoas quiserem. E eu acho, quero saber se a Sonileia quer fazer algumas considerações, senão a gente já abre para as perguntas. Eu queria fazer uma consideração a respeito, até parece que é do Albino, né? Se não me engano, é do Albino, aqui do Rio de Janeiro. Ele fez umas ponderações aí em relação à contratação do produto, né? Porque se a gente sempre estimula a utilização da rede indireta, né? Por que a gente estaria agora fazendo essa parceria, né, no hospital de alto custo, né? Quando, na verdade, essa foi a pergunta, né, Albino? Acho que foi essa, aí, pelo menos, deixa eu até reler aqui, mas acho que foi isso, né? Basicamente foi isso. E dizendo que, se, na verdade, o Copa Star seria um hotel de luxo. Na verdade, Albino, você deve ter visto aí, né, pela apresentação do Sebastião e do Wallace, que não é apenas hotelaria. A RedeStar não é só hotelaria. Ele tem uma tecnologia ali, você vê a sofisticação, chega até para pacientes claustrofóbicos, que têm dificuldade de entrar naqueles aparelhos, né, de ressonância. Né? Tem gente que não consegue fazer ressonância, porque o aparelho é totalmente fechado, com aquele barulho e tal. Eles têm uma tecnologia que prescinde desse tipo de exame, né? Ele pode fazer de outra forma para pacientes que têm essas peculiaridades. Então, na verdade, eles têm uma tecnologia de ponta, né? A tecnologia não é só hotelaria, não. Fora a hotelaria, que também é maravilhosa, óbvio, né? É um hotel, é quase que um hotel 5 estrelas, né? Realmente é um diferencial da RedeStar, mas não é, como é que se diz, apenas a hotelaria. O que tem ali é uma tecnologia muito avançada que os médicos podem utilizar no diagnóstico, nas cirurgias. Então, acho que nesse sentido aí, acho que não procede assim a sua afirmativa, né? E a segunda seria em relação a por que a gente colocou esse hospital que seria de alto custo. Você viu também aí que foi feito um estudo pela nossa empresa atuarial dos impactos. O impacto foi quase que zero, né, em relação na introdução desse hospital. Então, não quer dizer, não houve nenhum acréscimo, não foi um custo adicional, né? Porque ele foi todo estudado e todo avaliado para que não saísse daquele parâmetro de gasto do Prêmio 2. Então, hoje o Prêmio 2 comporta perfeitamente dentro da sinistralidade, foi mostrado aí, não sei se você prestou atenção, se quiser a gente recoloca aqui para você ver, que a sinistralidade, mesmo assim, ainda diminuiu, né, Wallace? Porque, na verdade, a gente colocou aquela tabela de sinistralidade com aquela primeira negociação, né, que depois teve uma redução. Então, na verdade, a sinistralidade se manteve praticamente a mesma do Prêmio 2. Então, não teve impacto nenhum, praticamente nenhum, nesse estudo atuarial.
Então, por isso que foi contratado. E, logicamente, a gente está querendo sempre dar o melhor para o nosso beneficiário. Se a gente tinha condições, se o produto comportava e estava dentro do valor estimado e estava dentro dos estudos atuariais, por que não ofertar, né? Então, okay. Só para explicar, tá, Antônio? Ok, Solinéia, obrigada. Até complementando o que a Solinéia disse, da mesma forma que nós temos o contrato firmado em São Paulo com o Sírio-Libanês, que realmente também é um hospital diferenciado, eu diria que ele é quase comparável à Rede Star. Da mesma forma, não existe pronto-socorro, porque o pronto-socorro é uma porta de entrada muito perigosa, e aí sim, aí você não pode precisar os custos. Então, por isso é que, a exemplo do que a gente já faz com o Sírio-Libanês há muitos anos, o Sírio-Libanês já é assim há uns 20 anos, que eu lembre. 2000 e pouco foi que a gente mudou o contrato exatamente por isso, que antes tinha pronto-socorro, aí começou a pesar muito, o plano não conseguia levar essa contratação, então aí nós cortamos o Sírio-Libanês, houve uma grita geral do pessoal de São Paulo, eu lembro que na época eu até participei da reunião com as diretorias de Brasília, e aí decidiu-se fazer um contrato sem o PS. Da mesma forma, nós só fizemos esse contrato, inicialmente o doutor Jamil, quando conversou com a gente, queria incluir o PS, e eu disse a ele, doutor Jamil, com o PS não terá negociação, só se tirar o PS, que ele não queria tirar, é óbvio que não, porque o PS é a porta de entrada, é o que rende mais para os hospitais. E depois que você entrar ali, você faz o que for preciso, você não vai questionar nada, até autorização para cirurgia, quem entrar pelo PS numa emergência e precisar fazer uma cirurgia, não precisa nem de autorização do plano, ele já faz direto. Então, o PS é uma coisa muito perigosa, num hospital de alto custo como esse, como essa rede. Então, por isso, eu já coloquei de cara para ele. Doutor Jamil, se for com o PS, a negociação acaba aqui. Nós não vamos levar em frente. Foi aí que ele reconsiderou e tirou. Não foi, Luciana? Foi isso que aconteceu? É importante frisar que nesses hospitais, Sírio-Libanês, a Rede Star, os médicos que operam lá são professores, doutores. Esses professores, doutores, mestres, eles geralmente não fazem credenciamento. Então, o honorário médico é sempre por conta do associado. Então, por isso que a gente faz o credenciamento do hospital, toda a parte hospitalar, o corpo clínico é aberto, né? Então, geralmente, o auditor fiscal faz a negociação com o seu médico, quem é prêmio, né? Faz a negociação e pede o reembolso, né? Na tabela de reembolso. Então, por isso que a gente preserva a hotelaria, toda a tecnologia para fazer as cirurgias, e quem usa, hoje a gente tem um hospital nessa situação que é o Sírio-Libanês. Quem usa o Sírio-Libanês, ele já vai sabendo que ele vai pagar, é eletivo o atendimento, não é nada, é programado, e ele sabe que ele contratou o médico. Então, toda a parte de exames, diárias e taxas, insumos, o Unafisco Saúde paga. A parte de honorário, aí fica por conta do associado. Foi nessa premissa também que nós fizemos com a Rede Star, porque eles nem têm tabela para fechar com o honorário médico. Então, até mesmo para ser o PS, ia ser muito complicado, porque cada um tinha um preço, né? Então, não tem como deixar a porta de um pronto sem ter o controle do gasto. Então, de qualquer forma, é uma opção a mais para os associados que estão no prêmio, ou para aqueles que desejam migrar para o prêmio 2, do prêmio 1 para o prêmio 2, ou mesmo a gente ter força na captação, porque a gente tem que ter mais associados vinculados ao plano. A gente já demonstrou muito em outros webinários a importância de ter vários produtos e a importância de ter vindo outros associados a compor a carteira e fazer o equilíbrio financeiro da operadora como um todo. Ok, Luciana, muito obrigada. Eu vi agora uma pergunta da Glória no site, falando sobre o reajuste do Prêmio 2. O Prêmio 2, não sei se você acompanhou desde o início a apresentação, o Prêmio 2 está com 72% de sinistralidade baixíssima. Então, nesse caso, nós estamos super tranquilos em relação a isso. Tá? Acredite você que foi feito um estudo seríssimo atuarial, exatamente para a gente decidir
se fechava ou não essa parceria. Essa parceria não seria possível ser fechada com o prêmio 1, porque ao prêmio 7 faixas, a tabela está muito defasada. Não daria, seria um suicídio se a gente fizesse isso. Agora, com o prêmio 2, não. Então, nós tivemos esse cuidado de fazer um estudo atuarial aprofundado antes de tomarmos essa atitude. Porque, realmente, a gente não pode ser irresponsáveis em relação a esse assunto. Nós temos que saber onde estamos pisando e aquele contrato que a gente firmar, a gente tem que saber que a tabela atual ela vai ser suficiente para cobrir os gastos. Então, isso é que é o mais importante. Coisa que não acontece, infelizmente, no prêmio 1, onde a maioria dos filiados, ou dos beneficiários, está na tabela de 7 faixas. Ok? Bom, mais alguém quer fazer alguma consideração? Senão, nós vamos abrir já para as considerações, para as perguntas, e eu vou pedir que as pessoas demorem 2 minutos para perguntar. Porque, fora isso, a gente vai ser obrigado a avisar, o Rodrigo vai ficar tomando conta do cronômetro, ok, Rodrigo? Então, vamos lá. Vamos começar. Quem quiser agora, por favor, se inscreva para falar e para perguntar. Obrigada. Já tem uma lista aí, já tem uma listinha aí, né? Sim, a primeira seria a Couto, só que ela não se encontra mais na sala, tá, Antu? Vou passar para a Mariliana. Pula, a gente responde e manda por e-mail. Nós vamos colocar no site, nós vamos colocar as respostas do webinar, todas as respostas vão ser colocadas no site do Unafisco Saúde. Então, pode pular. Quem não estiver mais na sala, você pula. Mariliana, a senhora pode abrir seu microfone? Ela está na sala? Está sim, Atu, só não está abrindo o microfone. Então, faz o seguinte, pula para o próximo, para a gente não perder tempo, depois a gente volta para ela. Ok. Ana Maria, a senhora pode abrir o seu microfone. Ixi. Também não está abrindo, Atu. Então, vai passando, vai passando. Quem não conseguir abrir o microfone, você vai passando e depois você volta, ok? Gina Teixeira. Pode abrir seu microfone, senhora Gina. Ok. Oi. Ok. Eu queria que colocasse também a tabela do NIC, porque eu sou sozinha, não tenho dependente, não tenho agregado, não tem nada. Eu era da Anfip, passei para esse plano, aí queria um plano mais simples, justamente por isso, que eu sou sozinha. Dessa tabela Você comparativa. Não é a gente manda para... Você não é do Unafisco Saúde? Você não é atualmente do Unafisco Saúde? Atualmente sou, só que o meu plano é UNIC. Ah, ok. Seu plano é UNIC. Tá. Isso aí a gente vai passar para você. Viu? Nós vamos passar... Eu sou sozinha, não tenho dependente, não tem ninguém. Deixa eu te falar. Como objetivo hoje é o Prêmio 2 e a Redstar, Prêmio 1, Prêmio 2 e Redstar, então eu vou pedir uma gentileza. Nós vamos pegar o seu contato, já está aí, o telefone ou o e-mail, e a gente passa você para o nosso setor, que ele vai te dar todas as explicações, vai te mandar todas as tabelas, para você ver qual é o mais interessante para você ficar. Você hoje está no NIC, você quer passar para o soft, pelo jeito, não é isso? Não, eu não quero passar para nada. Eu estou aqui assistindo a palestra para me informar, então tá. entendeu? Então tá. Então a gente pede para o nosso setor competente entrar em contato com você, tá bom? Obrigada, viu, Gina? Obrigada. Tá. Próximo, Ayara. Senhor Nelson. Pode abrir seu microfone, senhor Nelson. Ixi, não está conseguindo. Também não, Antu, vou passar para o próximo. Vai passando e vai pensando. Olá, boa tarde. Abriu, ok. Abri. Duas informações. A primeira, os valores desse reajuste que houve aí na tabela em razão do Redstar, elas foram restritas ao plano do Prêmio 2 ou estendeu-se para todos os planos? Não. E a segunda pergunta, aqui em São Paulo,
A Rede Star, pelo que eu vi aqui com vocês, ela atende no mesmo local do São Luís Unic, aqui, Unic, que atende todos os planos, com exceção do soft. E, pelo Unic, ela atende pronto-socorro. Como que ficaria essa junção aí? Se vamos supor, se eu tenho o prêmio 2, eu posso entrar pelo pronto-socorro do São Luís de Itaim e ficaria, não aproveitaria. Como que vai funcionar isso daí? Que é o mesmo estabelecimento, não é? Nelson, deixa eu começar já pela última pergunta sua. A Vila Nova Star é um prédio totalmente separado, não tem nada a ver com São Luís, tá? Embora seja a Redditor, que a Redditor hoje ela é dona da maioria dos hospitais no Brasil inteiro. Então, Redditor não é novidade. A Rede Star, que é a rede top da Redditor, ela tem em São Paulo o Vila Nova Star, que é um prédio totalmente separado, não tem nada a ver com os outros. Então, não há nenhum perigo de alguém chegar lá e ser atendido. Ninguém vai ser atendido lá, a não ser que ele seja do Prêmio 2. E também, se ele for do Prêmio 2 e tentar o pronto-socorro, também não será atendido, porque não dá direito ao pronto-socorro. Esse contrato que a gente fez é um contrato que é excluindo o pronto-socorro. Então, é exclusivo para o Prêmio 2 e excluindo o pronto-socorro, tá? Então, não tem a menor possibilidade de acontecer isso. Tá bom? Outra coisa, nós não fizemos reajuste nenhum, por enquanto. O reajuste ocorre em julho, para valer a partir de 1º de agosto de 2021. Então, o reajuste não foi feito. O que a gente fez foi um estudo a respeito da sinistralidade do produto Prêmio 2, para saber se a gente ia conseguir ou não fechar esse contrato com a Rede Star. E a gente conseguiu, porque a sinistralidade dele, atualmente, está em torno de 70%, 72%. Então, deu perfeitamente para a gente fechar essa parceria. Ok? Então, respondendo as duas perguntas que você fez. Obrigado. Próxima, senhora Cristina. Pode abrir seu microfone, senhora Cristina. Boa tarde. Eu acho que eu baixei a minha mão, porque a minha dúvida era a respeito da emergência e que o pronto-socorro, né? Que aí a Rede Star já foi explicado. Então, eu pensei que eu tivesse baixado a mão, desculpa. Ok, Cristina. Ok, Cristina, obrigada. Senhora Beth. Boa tarde. É o seguinte, eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu escutei que nesse estudo que vocês mostraram, que foi projetado, foi utilizada a prestação dos serviços e a sinistralidade do Prêmio 2, para 2019, se eu entendi perfeitamente. Se eu não entendi, vocês me corrijam, tá bom? Então, considerando que os beneficiários do Prêmio 1, pela carruagem, que esse plano, Prêmio 1, vai ser extinto em breve, deveria ter sido feita uma pesquisa junto aos atuais beneficiários do Prêmio 1 sobre a possível migração para o Prêmio 2. Que essas projeções que vocês fizeram considerassem também essa possibilidade antes de efetivada esta parceria. E isso por quê? Porque, como vem sendo falado sempre aqui, justamente essas pessoas que estão com idade avançada, que estão na última fase, na última faixa, todas essas pessoas elas vão ter que se alocar de alguma forma. E elas podem pretender ir, quem tiver possibilidade, podem pretender ir para o Prêmio 2. Então, existe uma possibilidade de que essa rede também possa ficar deficitária. Na minha opinião, deveria ter sido feito antes essa pesquisa para depois ter firmada essa parceria. Eu gostaria de ouvir as razões de vocês. Ok, Beth, vamos começar. Eu vou introduzir, depois eu vou pedir para a Luciana ou para o Wallace fazer a complementação. Bom, a partir do momento que a gente fez a parceria com a Rede Star, porque realmente foi vantajosa, a gente viu que não ia ter diferença de custos,
principalmente em relação ao prêmio 2. Tá? O prêmio 2 é que é o foco. O 1 a gente não poderia fazer esse estudo, porque o 1 já está defasado. Ok. Além do mais, nós estamos vendo bastante movimentação de quem está nas 10 faixas para o prêmio 2, porque a diferença é 200 e poucos reais. Então, as pessoas estão passando. Tá? Então, na verdade, o que vai sobrar do prêmio 1 será as 7 faixas. Então, a gente vai deixar para fazer isso agora, que nós vamos fazer uma campanha de lançamento da Rede Star, exclusiva para quem é do prêmio 2, e a gente tem praticamente quase certeza que a maioria do pessoal que está nas 10 faixas vai migrar para o 2, e muitos que estão nas 7 faixas, inclusive eu, vou migrar para o 2. Alguns outros colegas que já me ligaram, que a gente como a gente já divulgou essa questão até do webinar, da parceria com a Rede Star, alguns colegas já me ligaram, disseram, Antonieta, me avisa a hora que for para passar, que abrir a campanha que eu quero passar. Então, veja, essa campanha não vai ter carência, vai ter uma campanha como aquela que nós fizemos para o Platinum. A campanha vai ser a mesma. E aí vai ser a oportunidade das pessoas que quiserem e puderem, como eu disse, migrarem para o Prêmio 2. Vai ser essa a oportunidade. Então, a partir, provavelmente, no final do mês ou do início de abril, nós faremos uma grande campanha de lançamento da Rede Star, exatamente para isso. Para que as pessoas tomem conhecimento, aqueles que ainda não tomaram, mas eu tenho noção de que muita gente já está consciente disso, e muita gente até já está passando para o Prêmio 2, tá? Mesmo antes da gente fazer o lançamento da Rede Star, ok? Quero saber se o Wallace ou a Luciana querem complementar. Antonieta, eu queria complementar, por favor, complementar a sua resposta, porque a Beth, né, Beth? Acho que a Beth participou muito ativamente dos webinars do ano passado. E você deve lembrar, e também no Conselho Curador nós apresentamos, né, esse estudo, que houve essa solicitação de se fazer um estudo da possível migração de todo mundo do Prêmio 1 para o Prêmio 2, qual seria o impacto. Esse estudo já foi feito e foi apresentado no webinar e foi apresentado ao Conselho Curador, de que o impacto era também quase que nulo, também, esse impacto. Né? Por quê? Porque, primeiro, mesmo que passasse todo mundo, é um plano aberto, aí todo mundo ia saber, seria desculpa, as mensalidades seriam adequadas à sua faixa etária, quer dizer, então ia ter uma adequação desse todo mundo do Prêmio 1, que hoje está inadequado lá, nas 7 faixas, na penúltima faixa etária, todo mundo ia se adequar à nova, né? A uma nova tabela adequada aos índices normais, à sinistralidade dele e às suas mensalidades. Então, esse estudo já foi feito, Beth, tá? Já foi realizado lá no ano passado, porque foi uma solicitação do Conselho e nós apresentamos no webinar. Então, assim, e isso a gente assim, faz pensando numa migração total do pessoal para o Prêmio 1, o que não vai acontecer, do Prêmio 2, desculpa, o que não vai acontecer, a gente sabe que não vai. Tem colegas que não estão mais querendo nem pagar o que pagam lá no Prêmio 1, já estão querendo diminuir lá os seus custos e tal, estão querendo ir para o Platinum, que é mais barato, o custo-benefício é bom para eles, né, para o seu grupo familiar. Então, assim, nós fizemos um estudo com o pior dos mundos, assim, tipo, vai passar todo mundo migrar, uma migração compulsória. E, mesmo assim, o estudo demonstrou que o impacto não impactaria. Tá? É só para te complementar, né, Antonieta? Ok, Solinéia, muito obrigado. Eu ainda gostaria de acrescentar, que estou vendo algumas dúvidas no chat, quem tiver no Prêmio 1 para passar para o Prêmio 2, não há carência nenhuma, não há impacto nenhum, ok? Então, é bom ficar claro isso. E a gente vai colocar isso numa matéria, na hora que a gente fizer o lançamento oficial da campanha, isso vai ser colocado. Quem estiver no 1, não haverá impacto nenhum para a passagem para o 2, tá? Nenhum impacto, nenhuma carência, nada. Absolutamente nada. É só passar de um para o outro, ok? Gostaria de saber se o Wallace ou a Luciana querem complementar alguma coisa. Não, Anto, praticamente todas as explicações estão aí na sua fala e na fala da Sol. Só queria deixar claro que essas projeções que a gente utilizou no estudatorial foram com base na sinistralidade pura do Prêmio 2, né, do ano de 2019. A gente poderia ter feito da mesma forma para o produto Prêmio 1,
mas desde que se considerasse também todo mundo com 10 faixas e uma mensalidade adequada. Possivelmente, a gente teria um resultado positivo também, tá? Então, assim, não há qualquer possibilidade de estender para o Prêmio 1, considerando a tabela atual. Isso aí não tem como negar, tá? É isso. Ok, Wallace, muito obrigado. Acho que podemos passar, então, para a próxima questão, né? Ok, Antu. Tânia Lourenço. Boa tarde, Tânia. Oi, boa tarde, colegas, boa tarde a todos. Eu sou a conselheira da 8ª Região Fiscal e, na verdade, eu só vim aqui dar o meu depoimento porque eu estive com a gerência à época e com a diretoria conhecendo o STAR aqui em Vila Nova da Conceição. Eu acho importante dar o meu depoimento porque eu fiquei impactada. Eu sou uma carioca, já residente há muitos anos em São Paulo, conheço os hospitais do Rio, minha família é do Rio de Janeiro, frequentamos o Copador, só que eu sou residente aqui no Rio, em São Paulo, e também sou usuária do Sírio-Libanês. Mas quando eu conheci a Rede Star, ela me impactou. Tanto a Antonieta quanto a Luciana, que estavam presentes à época, viram como eu fiquei impactada. Por quê? Porque, além de ser um hospital de excelência, na minha concepção, ele supera o Sírio-Libanês, o que me deixou extremamente entusiasmada e torcendo muito para que isso desse certo, porque, à época, a gente não tinha a menor condição, a gente não conseguia vislumbrar, porque era quase inacessível para a gente, foi a parte de oncologia, né? Era uma coisa assim nunca vista antes. E eu posso dizer tranquilamente porque eu passei por esse problema aqui na família, inclusive eu, né? Tive um problema muito sério. Eu tive um câncer, fui tratada no Sírio-Libanês e essa parte de robótica deles é uma coisa assim incrível. A invasão é mínima, né? Então, aquilo dali me deixou bastante entusiasmada, porque a gente sabe, hoje em dia, quando se precisa de um bom hospital, quando você realmente tem um problema sério e que você precisa fazer uso de um bom hospital, qual é a diferença que isso acarreta, inclusive no tratamento e no resultado, né? Então, o meu é mais assim... Desculpe interromper a senhora, que nós atingimos... Tá bom, era só... Fica à vontade para concluir sua fala, tá bom? Não, eu só queria dar o meu depoimento, porque eu achei que fosse importante, isso era uma demanda nossa aqui de São Paulo também, e era só para agradecer, né? Porque eu esperei muito tempo por isso. Um abraço a todos, obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada pelo seu depoimento. Então, vou voltar para a Mariliana, tá? Pode abrir seu microfone, senhora Mariliana. Será que ela vai conseguir entrar? Ah, conseguiu. Ok. Pode falar, seu microfone já está aberto. Ouvindo? Sim. Eu não pedi, eu não tenho questão. Minha mão aqui está baixada. Tá? Ah, ok. Passa para o próximo. Não temos novos inscritos, Antu? Oi? Não temos novos inscritos. Ué, mas tinha alguém mais que não conseguiu, Mayara, que eu me lembro. Sim, mas aí não estão nas salas. Eu já dei uma verificada aqui na lista e não estão na sala. Isso, okay. Já saíram. Ok. Então, eu gostaria de saber se tem mais alguém que queira fazer uma colocação ou fazer uso da palavra. Devo dizer que essas questões todas nós vamos responder e vamos colocar no site, aquele site do webinar. Então, gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão, senão a gente vai encerrar esse webinar. A senhora Sônia levantou a mão, Antu. Ah, ok. Pode abrir esse microfone, senhora Sônia.
Pronto. Ok. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu estou indo assim um pouquinho mais lá na frente. Eu vi a informação de que não haverá carência para a migração do Prêmio 1 para o Prêmio 2, né? Mas essa migração, por exemplo, digamos que possa acontecer no momento em que o Prêmio 1 ficar insustentável, que as prestações, que a precificação do Prêmio 1 seja talvez até maior que a do Prêmio 2. E aí, muitos vão ter que ou vão migrar para qualquer outro produto ou vão migrar para o Prêmio 2. Ainda assim, neste momento, haverá carência, por exemplo, o reajuste vai ser a partir de agosto, né? Em julho, a partir de agosto. Nesse momento, o colega, bom, não vale a pena, não sei, estou perguntando. Ainda assim, será mantido que não haverá carência? Luciana. Antonieta, nos outros webinários, a gente colocou bem a situação do Prêmio 1, né? Como é que ia ficar o Prêmio 1, considerando as migrações. Mas a gente vê na prática, Sônia, que quem se propõe a migrar, até os relatórios apontam, quando ocorre a migração, está sendo para produtos inferiores, por conta do valor, né? Aqueles que vão optar pelo Prêmio 2 vão ser aquelas outras faixas etárias que a Antonieta até mencionou aí na tabela anterior, né? Mas quem está nas faixas congeladas, quando faz opção pela migração, vai para outros produtos inferiores, com valores mais atrativos. Ah, tá. Mas de qualquer maneira, a pergunta dela, eu acho que agora eu posso chegar no fundo, né? A pergunta dela foi sobre a carência. Não vai haver carência, porque hoje o Prêmio 1 e o Prêmio 2 são o mesmo produto. A única diferença é que o Prêmio 2 tem uma tabela compatível e o Prêmio 1 não tem. Então, essa é a única diferença que existe entre os dois produtos. Então, o Prêmio 2 tem uma tabela compatível, inclusive por isso que nós firmamos o contrato, e o Prêmio 1 não. O Prêmio 1 está incompatível, infelizmente, porque a maioria do pessoal está nas 7 faixas. Como eu disse a vocês, nós mostramos as tabelas, eu falei, bom, quem está nas 10 faixas, a hora que vier o primeiro reajuste, vai pular para o 2, se não passar antes agora com a Redstar. Eles já iam fazer isso. Se a gente não fizesse nada, eu imagino que na época do reajuste, o pessoal das 10 faixas já ia migrar para o 2, ou para outro produto, como a Luciana disse, dependendo da condição de cada um, talvez produtos mais em conta. Mas a maioria por ali sairia de lá, com certeza. No primeiro reajuste, quem seriam os primeiros a pular do barco? O pessoal que está nas 10 faixas. Porque aí, quem é agregado ia ficar muito, muito alto, ia chegar a 4.000, 4.500. A pessoa, obviamente, ia pular. Ela ia pular de faixa. Ou ia passar para o 2, ou ia para outros produtos. Entendeu? Então, o importante é dizer o seguinte, Prêmio 1 e 2 são o mesmo produto. A única diferença é que o Prêmio 1 está com a tabela defasada, os 7 faixas, e o 2 está com a tabela atualizada. Então, a migração do 1 para o 2 não tem carência nenhuma. Ok? Obrigado. Próximo. Maria Cantuária. Boa tarde. Na verdade, é só um pedido. Eu já tinha pedido no chat. Eu só queria que publicassem novamente a relação dos serviços dos 3 hospitais da Redstar que estão sendo incluídos. Por favor. Pois não. Wallace. Obrigada. Wallace ou Júnior, não sei qual dos dois. Coloca agora. Então, coloca. Vai colocar lá, mas de qualquer forma, Antonieta, a gente vai hospedar no webinar, tá? Vamos deixar essa apresentação na parte do webinar. Mas eu sei, mas é bom colocar agora, porque ela está solicitando. Vamos colocar agora. O Wallace está colocando aí já. Tá bom, vamos colocar. E vai ficar no webinar. Ótimo. E no site também, Antonieta, quando a gente lançar já vai dar a explicação no site, nas redes sociais. Ok. Eu gostaria que o host baixasse a mão de quem já falou. Isso não está acontecendo. Apresentação. Então, deve estar, né, o serviço contratado, cirurgias eletivas e todo o centro de diagnóstico. Aqui, pessoal, não estão todos os serviços contratados, só alguns.
Tá? Mas todo o centro diagnóstico que funcionar lá na estrutura da rede STAR vai estar credenciado para atendimento aos beneficiários do Nafisco Saúde. Tá, joia? A gente colocou aqui apenas alguns serviços. Tá bom? Então, toda a estrutura do centro diagnóstico, do DF-STAR, do COP-STAR e do Vila Nova STAR estarão contratados. Wallace, importante ressaltar que quando a gente já fizer o lançamento do atendimento, basta o beneficiário Prêmio 2 entrar em contato com o concierge e o concierge faz todo o agendamento na rede STAR, porque tudo é eletivo. Então, já vai fazer o agendamento, a autorização, porque a gente coloca por capítulos de exames aqui, porque são muitos exames, a tabela médica é extensa. Então, na apresentação, o Sebastião e o Wallace, eles colocaram só os principais, mas quando o associado quiser utilizar, é só ligar no concierge que faz o agendamento de toda a lista de exames que o beneficiário necessita fazer. E aqui a gente colocou de forma bem simplista, por exemplo, raio-x. A gente sabe que ninguém faz raio-x, são radiografias de vários tipos. Hoje, todas digitais, enfim, mas é para colocar de uma forma mais simples para o nosso beneficiário. Mas aqui não é o que realmente vai estar em contrato. Agora, o que a gente garante é que todo o corpo de serviços, né, lá do parque de serviços diagnósticos lá da Rede STAR estarão contratados. E eventuais incorporações de tecnologias serão acrescidas no decorrer da parceria. Tá? Mas hoje o que existe lá da parte eletiva lá de diagnóstico ambulatorial já está contratado. Wallace, é sempre bom falar que nessas apresentações a gente não faz uma lista exaustiva, né? Às vezes as pessoas pedem, uma lista exemplificativa. Quando você quiser fazer, sempre entrar no site, está lá todas as informações, né, por prestador. Né? É importante entrar no site, porque a gente não tem condições, a lista é enorme. Eu estava com o Sebastião, o Sebastião mandou uma lista do Rio de Janeiro, estava quase que impossível de ver, uma coisa enorme, em termos de prestadores e de procedimentos. Então, na verdade, se a gente quer ter uma certeza, né, realmente do procedimento, ou através do concierge, ou então entrando lá no site, né? Porque aí é uma lista exemplificativa. É bom sempre frisar isso, que não se resume a isso aí, né? E porque, a depender do tipo de exame, né? Às vezes, uma unidade, ele não faz lá na unidade, mas direciona para uma outra unidade, até por questões, assim, por exemplo, medicina nuclear, né? Tem todas aquelas questões lá da Comissão Nacional de Energia Nuclear, então tem que ter todo um preparo lá do ambiente, todo um controle. Então, são complexidades que, às vezes, em um mesmo local, fica difícil abarcar todo o portfólio de serviços disponíveis na medicina, né? Então, por isso que fica difícil a gente elencar todos os disponíveis numa única lâmina. Ok, Wallace. Vamos para o próximo, Baiana, por favor. Senhora Marilene. Eu já vi seu microfone, senhora Marilene. Não, está abrindo. Oi, já está ativado o microfone. Boa tarde, gente. A explicação, eu prestei atenção praticamente em tudo. A dúvida da carência, você já tirou com a pergunta da Sônia Mesentier. Eu sou da faixa igual a você, Antonieta, da faixa dos 2.200 e pouco, né? Porque eu entrei em 92. 7 faixas. E eu tinha meu marido que, infelizmente, faleceu, saiu agora, e tenho 2 filhos na faixa de 40 anos. Agora, se eu esperar até julho e resolver ver como é que vai ser o reajuste e resolver passar para o prêmio 2, não vai haver carência. Não vai haver problema nenhum, Marilene, nenhum.
Não vai haver problema nenhum. Pode aguardar. Agora, se eu resolver estudar o platino e passar para o platino, embora perca a Rede Star, vai haver também carência? Não, também não haverá carência. Não haverá carência. Não, agora, uma pergunta que eu acho que é meio técnica e que, como eu sou formada em economia e tal, me veio à cabeça. Se todo mundo do Prêmio 1, na nossa faixa, que é a faixa que está, digamos assim, totalmente defasada de 2.200 e pouco, resolver passar para o Prêmio 2, vai passar para 3.000 e alguma coisa, a gente vai pagar mais R$1.000. Agora, te pergunto, não vai dar um impacto na sinistralidade, porque tem muita gente muito mais velha nessa faixa dos 2.200 e pouco, que é a penúltima faixa, né? E não vai impactar o Prêmio 2 com sinistralidade? Eu não sei, acho que vocês não podem responder isso agora, mas seria para vocês pensarem nisso também, entendeu? Marilene, nós já fizemos esse estudo. Já fez estudo. Na época do webinar, já teve esse estudo, porque foi pedido, que a preocupação, quando a gente mostrou a situação no Prêmio 1, e que fatalmente ele acabaria, né? Não sei em quanto tempo, talvez 1 ano, 2, não sei, ele iria acabar realmente, porque ia ficar um grupo muito pequeno e aí ele ia ficar muito caro. Então, ou seja, os reajustes iam ficar muito altos, né? Então, realmente, nessa época, muita gente ficou preocupada exatamente com esse problema que você está colocando agora, de passar do prêmio para o Prêmio 2 ou para os outros produtos, principalmente para o 2, senão haveria o mesmo problema no 2, o mesmo impacto. Nós fizemos esse estudo atuarial, inclusive a pedido do pessoal que participou do webinar, e foi constatado que não haverá nenhum impacto, felizmente. Não haverá um grande impacto se todos que estiverem no nosso 1, que é o meu, o seu, de muita gente que está aqui presente, passar para o 2, não haverá um grande impacto. É essa a questão. Se alguém quiser complementar, acho que o próprio Wallace, se ele quiser fazer uma complementação, fique à vontade, Wallace. Não, é isso mesmo, Arthur. Quem participou de todas as discussões, né, do ano passado, isso aí foi uma temática que, enquanto a gente não fez o estudo, porque, assim, uma coisa muito clara era que o Prêmio 2 estava muito saudável, né? Então, esse estudo demonstrou que houve um aumento da sinistralidade pura se migrasse todos os beneficiários, mas nada que comprometesse a sustentabilidade, né? Até porque o beneficiário ele vai sair levando a despesa, mas ele também, como a colega mesmo fez o cálculo de cabeça, e a senhora também, R$1.000 a mais de mensalidade, então, sei lá, 8.000 beneficiários, vamos fazer um cálculo por alto ali, vezes 8.000, vezes 12 meses, né? Considerando a mesma despesa e já considerando o que a gente tinha. Então, assim, esse estudo realmente comprovou que o produto ele foi muito bem desenhado, o produto Prêmio 2, já considerando essas questões, que o produto atuarial ele tem aquelas questões de margem de segurança estatística. Eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas nesses cálculos, o pessoal imagina, eu não sei se imagina uma questão igual uma pandemia igual a essa, mas imagina situações absurdas para calcular essa margem de segurança aí, estatística aí para calcular o preço do produto. Então, Wallace, eu posso até complementar o que você está falando, porque quando é feita a tabela de mensalidade de um produto, o atuário ele já considera todas as variáveis, principalmente a margem de estatística de segurança de 95%, toda a parte de despesa administrativa e, principalmente, quando foi feito o estudo, pensando numa migração de todos os beneficiários do prêmio para o Prêmio 2, foi-se considerada a utilização desses beneficiários dos últimos 5 anos. Ou seja, e como você falou, ninguém ia ter uma previsão efetiva de uma pandemia como a gente teve no ano passado. E a tabela do Prêmio 2, ela está completamente adequada aos serviços que é ofertado. Tá?
Rai, olha só, é porque, na verdade, o prêmio 1 e o prêmio 2, os dois têm os mesmos benefícios. Então, como foi observado esses 5 anos de utilização, se isso não tiver uma pandemia ou alguma outra coisa extraordinária, essa utilização vai se manter mais naquele padrão, né? E, assim, e os benefícios são os mesmos, só que as pessoas vão pagar uma tabela já adequada para aqueles benefícios. Então, na verdade, só vai passar o pessoal para outro produto, igualzinho, o mesmo produto, os mesmos benefícios, e que a gente está supondo que tem a mesma, né, o mesmo perfil de utilização. Quer dizer, então, tem esse impacto, né? Assim, mesmo não sendo uma atuária, né, não faço, mas é fácil de ver, é o mesmo produto, ele não está oferecendo mais ou menos, é o mesmo, só que para uma tabela adequada aos benefícios, como é o prêmio 2. Por isso que esse impacto que a gente, né, tinha esse medo, não tem, porque eles pegaram 5 anos de utilização. Acho que fica assim muito tranquilo, né, da gente entender, né, esse estudo. É verdade, Sol. Mesmo com o oferecimento da Redestar, como a gente fez cálculos atuariais, também nós estamos muito seguros que não haverá impacto. Mesmo assim, porque a gente fez uma negociação muito boa, excepcional. Na verdade, até parecida com alguns hospitais medianos de Brasília. Então, a gente conseguiu fazer uma negociação excelente. Por isso, a gente pode afirmar aqui que não haverá maiores impactos, mesmo considerando a questão da Redestar para o prêmio 2. Maiara, quem é o próximo? Senhora Glória. Glória, por favor. Boa tarde. Por gentileza, eu queria um esclarecimento. Vamos supor que o colega esteja numa emergência de qualquer outro hospital, seja transferido para o Copstar. A partir desse momento, ele entra no hospital, daqui a pouco precisa de uma cirurgia, enfim. Em que momento é que eu não entendi, não ficou claro para mim, que o auditor ele vai ter que desembolsar alguma despesa? Quem responde, Luciana ou Wallace? Eu posso responder essa. Então, primeiro que o atendimento é um atendimento eletivo, ou seja, cirurgias programadas. Casos de transferência geralmente ocorrem em internações clínicas e por indicação médica. Então, transferência a pedido, a operadora ela autoriza de forma administrativa, se ela quiser, ela não é obrigada a autorizar uma transferência a pedido da família. A família tem que conseguir um relatório médico dizendo que onde ela está internada, aquele hospital não tem condições de efetuar o tratamento, né, para aquela patologia, não tem equipamentos, não tem profissionais, e geralmente isso, principalmente nas grandes capitais, é muito difícil. Então, geralmente uma transferência ocorre com motivo assinalado a pedido, né? Geralmente a família conversa com o médico assistente, aí faz toda a intermediação para ir para um outro hospital, tá? Então, no caso do Copa 2, esse tipo de serviço não está contratado. Então, ou no caso da Redestar. Então, se ela estiver em qualquer outro hospital e quiser transferência para a Redestar, isso não é permitido porque esse serviço não está contratado. Entendeu? Só iria se fosse particular, né? Só cirurgias, né? Não vai querer. Se ele quiser. Porque, assim, igual eu falo, a lógica é que não existe internação clínica eletiva. Né? Exatamente. Geralmente, a internação eletiva é cirúrgica. Nós trabalhamos com o sírio-libanês há muitos anos e realmente ele ocorre só internações eletivas, não tem pronto-socorro e a gente nunca teve esse tipo de problema. Agora, se a pessoa estiver num outro hospital e quiser ir para lá, aí é diferente, porque aí ela vai como se fosse particular. Entendi. Entendeu? No Sírio, o forte é oncologia ambulatorial, igual vocês vão ter aí na Redestar, né? Quem tiver no prêmio 2, tem o forte lá no Sírio é oncologia, toda a parte ambulatorial, e as internações cirúrgicas eletivas, onde acontece que o médico ele já atende o beneficiário no consultório dele particular, já pagou uma consulta particular e ele já faz o cálculo da cirurgia e aí geralmente negocia com o paciente.
muitas vezes ele já coloca, olha, eu opero no Sírio-Libanês, eu opero no Oswaldo Cruz, eu opero no 9 de julho. Quando o paciente opta para ir lá para o Sírio-Libanês, na entrada, a gente vai autorizar toda a parte hospitalar. Agora, o honorário da cirurgia, quem vai arcar é o paciente já tem ciência disso na hora que ele faz a escolha de ir para o Sírio-Libanês e acerta com o médico. Então, qualquer cirurgia eletiva, nós pagaremos a cirurgia, é isso? Com certeza, com certeza. Cirurgia eletiva... Os honorários, né? O médico paga. Exatamente. Hein? Os honorários médicos, né? Os honorários. Honorário médico, não é a cirurgia, né? Toda a despesa hospitalar... Os honorários médicos, perfeito. Isso. A despesa hospitalar será paga pelo Nafisco. Exatamente. Entendi. E essa despesa de honorário, ela é reembolsável? Sim. É reembolsável. Pela tabela, né? Pela tabela do prêmio. Não é integral. Geralmente, o associado ele faz uma prévia, dona Glória. Ele já vê quanto que o médico cobrou e manda para a gente aqui em Brasília, entre em contato com o concierge e manda, olha, meu médico me cobrou tanto. Pela tabela de reembolso, quanto que eu vou receber? A gente manda a prévia também para o associado já receber do plano. Perfeito. Perfeito. Está bem esclarecido. Obrigada. Próximo, Maiara. Senhor Foch. Quem é, Maiara? Foch. Foch, ok. Isso. Foch. Ele está na sala? Boa tarde. Ele está. Está ouvindo? Boa tarde, Foch. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu estou no plano 1, eu fui um dos fundadores aí com você, Antônio, e estou na faixa do 7 lá, né? Hoje eu pago 5.300, quer dizer, só para estabelecer ou dar uma previsão de estabilidade para o meu orçamento. De qualquer forma, eu vou ter que mudar para o plano 2, é isso? Não ter, a perspectiva é essa? Penso que sim, Foch. Tá. E quando vai ser feito isso? Até para a gente... Agora, a partir de agora, já pode fazer. Pode fazer quando você quiser. Porque nós vamos lançar a campanha, agora talvez a semana que vem ou no início de abril. A gente vai lançar essa campanha da Redestar, tá? E aí eu acredito que é quando a maioria do pessoal vai começar a se movimentar. Mas nós podemos passar já a partir de quando quiser. Não há problema nenhum. Eu vou pagar 1.300 a mais do que eu pago hoje. Né? Isso. Com essa mudança, 1.300, 1.400 a mais. Isso. Provavelmente então, sim. Eu queria saber o último dia que eu posso fazer. Não, isso aí não tem dia para fazer, poxa. O que você tem que saber, por exemplo, até a Raimunda pode explicar. Raimunda, até quando que a gente migra para ser a partir do dia 1º de cada mês? Que o ideal é isso, né, gente? É a gente migrar numa data para a gente passar para o outro a partir do dia 1º. Por exemplo, eu acho que a partir de 1º de abril, não sei se ainda dá. A Raimunda que vai explicar isso para a gente. Posso responder, Antonieta? Então, responde. Na verdade, a gente tem uma data administrativa de corte que é até o dia 19 de cada mês, tá? Então, até o dia 19 de cada mês, manifestando interesse, a gente consegue fazer a migração para o primeiro dia útil do mês seguinte. Então, todo dia 19 a gente tem um corte, tá bom? Tá, então a partir de abril já não dá mais. Abril agora só maio. Até o final do mês, só vai passar a partir de 1º de maio. É bom a gente colocar isso para vocês, até para vocês saberem. Então, há uma data de corte que é todo 19 de cada mês. Então, quem migra até o dia 19, ele vai passar a integrar o novo produto a partir do dia 1º do mês seguinte. Se ele migrar depois, vai ser 2 meses após. Então, quem migrar agora, por exemplo, até o final do mês, vai passar a partir de 1º de maio. E terá até o dia 19 de abril para passar. Então, vocês têm até o dia 19 de abril, se quiserem mudar do 1 e do 2, que passará a vigorar a partir de 1º de maio. É isso, Júnior? Perfeito, é isso mesmo, Antonieta. E por que disso, tá? É porque nós temos que trocar carteirinha, tem que mandar essa informação para a agência, de troca de plano. Tem um tempo. Eu preciso de um tempo razoável para a gente fazer tudo isso, tá? Perfeito. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Júnior. Obrigado também. Próximo. Maria Cantuária. Desculpe, é que
A pergunta da Glória me suscitou uma dúvida. Por acaso, meu clínico, que pede meus exames todos, que eu faço todo ano, é intensivista do Copstar. No caso, ele fazendo os pedidos dos meus exames que eu faço anualmente, densitometria, mamografia, eu poderia marcar tudo no Copstar e fazer tudo lá? Pode. Pode. Nesse caso, não tem problema nenhum. E no caso de uma cirurgia que ele decida que eu precise fazer, aí ele me daria assistência, até porque ele já trabalha lá. Então, você poderia, desde que você passasse para o prêmio 2. Sim, esse mês não dá mais tempo, né? Não estou pensando nisso agora, não. Estou pensando nas possibilidades. Tem sim, Maria. Tem sim. Ok, tá bom, obrigada. Cantuária, só confirma aqui. Tonieta, eu acho que a Cantuária é o seguinte, é porque ele já é do Copstar, ele é do hospital, ele está no... Ele é intensivista. Não, mas olha só, mas independente, acho que a pergunta dela foi nesse sentido, se ele sendo do corpo, né, do Copstar, se ele estaria também fora, no caso aí do honorários deles, não seria pago isso eu sei. Eu acho que não. Ela perguntou, ela perguntou apenas a questão do exame. Não, isso eu sei que o honorário dele, se eu fosse internada no Copa Dor, ele me atenderia lá e eu teria que pagar ele também. Tá certo. Obrigada. Tá certo. Senhor Yarioslau. Não, só a minha pergunta é se no caso do STAR, também o médico é separado como é no Sírio? Perfeitamente, mesma coisa, igualzinho o Sírio. Tá bom. Eu queria só esclarecer aí para os colegas que o Sírio, nunca o médico está incluso na conta hospitalar. Mesmo que seja particular, o acerto com o médico é sempre separado do hospital. Qualquer plano de saúde, ou mesmo os clientes que vão lá particular, é o acerto direto com o médico, o Sírio não envolve nos honorários médicos. Perfeitamente, obrigado. Isso mesmo. Não temos novos inscritos, Antô. Tem mais alguém que deseja fazer o uso da palavra, que deseja se inscrever? Então, se não tem mais ninguém, se não tiver mais ninguém interessado em fazer alguma pergunta, então nós vamos encerrar por aqui e vocês aguardem a campanha do Prêmio 2 para a Rede Star até o final desse mês ou início de abril. Okay? Então, agora vocês já sabem que para migrar, a melhor data é até 19 do mês, tá? Porque aí passa a valer a partir do mês seguinte, o primeiro dia do mês seguinte. Isso é importante, eu acho que isso é importante, essa informação é importante. Ô, Maiara, tem Sandra com a mão levantada? Você esqueceu de baixar? Você esqueceu de baixar? Não, levantar agora, Antô. Ok. Então, deixa ela fazer a pergunta que aí a gente encerra. Boa tarde. Antonieta, eu gostaria de saber se existe algum mês limite para fazer a migração do Prêmio 1 para o Prêmio 2. Não existe nenhum mês limite. Isso aí vai depender do próprio beneficiário. Ele vai passar quando ele quiser passar. A única questão que nós colocamos aqui é que a melhor data, se for migrar, é até o dia 19, porque aí, a partir do primeiro dia do mês seguinte, você já estará no outro plano. Só isso. Se você passar depois do dia 19, você só vai estar no outro plano 2 meses depois. Né? E a carência, ela está garantida em qualquer... Carência é garantida. Não, no prêmio não existe carência. Tá bom, o prêmio obrigada. é o plano top do saúde, então ele não tem carência para nenhum outro. Você pode passar para qualquer outro sem carência. Qualquer plano, qualquer produto do saúde, você passará sem carência estando no prêmio. Ok? Obrigada. Nada, Sandra. Bom, pessoal, se não tiver mais ninguém para falar, eu agradeço muito a presença de todos nesse webinar e vocês aguardem, então, a campanha da Rede Star para o Prêmio 2, tá? Aguardem os próximos capítulos. E a gente vai começar, talvez, ou no final do mês ou no início do mês seguinte, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos e tenham todos um bom dia e cuidem-se. Cuidem-se, fiquem em casa e usem máscara. A máscara é álcool gel. Tá bom, gente? Não vamos fazer parte dessa estatística horrível que anda por aí, não. Tá? Cuidem-se, por favor.
Vamos nos cuidar todos, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Agradeço muito. E até a próxima. Tchau, gente. Gente, boa tarde. Tchau, até a próxima. Boa tarde a todos. Tchau, gente.